população venezuelana continua vivendo dias de intenso sofrimento e também angústia. Os terremotos que devastaram nos últimos dias algumas das principais cidades daquele país ainda exigem muito trabalho e dedicação das autoridades e também de países vizinhos, que ajudam nos trabalhos, nos auxílios e também levam recursos. Segundo o governo local, o número de mortos já chega a quase 2.000 pessoas, infelizmente. Mais de 10.000 pessoas estão feridas com os abalos. O Comitê Internacional de Resgate diz que pelo menos outras 50.000 pessoas estão desaparecidas, principalmente nas cidades de La Guaira e Caracas, capital da Venezuela. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, alerta que o sistema de saúde venezuelano está sob forte pressão, com muitos hospitais danificados, além da falta de profissionais de saúde. Da Venezuela, aliás, o Rede Notícia Primeira Edição conversa agora ao vivo com o correspondente que acompanha de perto toda essa devastação, é o jornalista Vladimir Villegas, que fala sobre essa tragédia com a gente, né? Antes de mais nada, Vladimir, eu dou boas-vindas para você ao nosso jornal e nos solidarizamos todos aqui, viu, da Rede Catedral, com a situação que você, eu espero que não, mas sua família e todo o povo venezuelano está vivendo. Nossos corações estão com vocês. Boa tarde. E eu já queria começar sabendo como que foi o dia do terremoto, onde que você estava, como que foi a situação que vocês viveram. Boa tarde, eu vou falar em espanhol, né? Agradecemos ese apoyo de todos ustedes, agradecemos la ayuda que ha enviado el gobierno de Brasil a nuestro país, 52 médicos, 2 módulos de hospitales de campaña, enfermeros y técnicos de enfermería y 15 toneladas en equipos médicos, medicinas y equipos de telecomunicaciones. Estamos muy agradecidos de parte de nuestro pueblo, del pueblo de Venezuela. Bueno, nosotros, mi esposa y yo, estábamos en casa y vivimos en una planta baja y sentimos el estruendo, el ruido del terremoto muy fuerte, muy fuerte. Pensamos que la casa se nos venía encima, pero felizmente no ocurrió. No obstante, pues en nuestra zona donde vivimos, un edificio se vino abajo y hubo pues muchos muertos allí. En todo el municipio donde yo habito se produjeron 58 muertes, pero que es el municipio de Chacao. Pero cifra, tal y como ustedes lo comentan, va por el orden de los 2.000, pero la perspectiva es que esa cifra aumente de forma voluminosa por lo que dicen las personas que están en las operaciones de rescate. ¿Me copian bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se oye bien? Sim, ouvimos você bem. Vladimir, Okay. eu queria que você me falasse como é que está o cenário depois de todos esses dias. A gente viu imagens, as redes sociais publicam muitas imagens, resgates milagrosos ocorrendo depois de tantos dias dessa tragédia, né? Porque geralmente se dá o prazo aí de 72 horas para que ainda consigam resgatar sobreviventes. É um trabalho árduo, muito duro, crianças, famílias nos meios das ruas. A cidade de La Guaira, por exemplo, que tem 500 mil de habitantes, foi uma das mais atingidas na região. Caracas também foi muito atingida. Como é que estão os trabalhos aí hoje? Num primeiro momento, a gente recebeu a informação de que a estrutura existente na Venezuela não era o suficiente para acolher ou para resgatar de uma maneira adequada. A gente viu muitas pessoas, né, Duda, fazendo um trabalho com as próprias mãos, enfim, tentando ajudar de alguma forma. Como é que está o trabalho nesse momento? O apoio, inclusive aqui do estado de Minas Gerais, o apoio do Brasil e de outros países já está fazendo diferença, já está contribuindo para minimizar um pouco a dor e o sofrimento da população venezuelana? Obrigado pela sua presença aqui conosco. Sí, fíjese. Ciertamente, en primer lugar, las tareas las han adelantado los propios ciudadanos con sus manos, como ustedes muy bien lo señalan, con sus propias manos. Ha llegado la ayuda internacional muy valiosa y evidentemente la tragedia es de muy grandes dimensiones, muy grande. Y eso hace pues que todavía esos equipos puedan resultar incluso insuficientes para atender la dimensión de lo que ha ocurrido. Y apenas estamos hoy a una semana. Hoy se cumple a las 6 de la tarde una semana del terremoto, del sismo. Es decir,
todavía ha transcurrido muy poco tiempo, esto es para largo plazo, esto va a demorar mucho la recuperación de las víctimas, va a demorar mucho las tareas de remoción de piedras y de escombros, ¿verdad? Y por supuesto que luego viene otra fase, ubicar a las personas de La Guaira en otras ciudades, ubicar a los heridos en hospitales, reunificar familias que están separadas y también, por supuesto, resolver el tema del trabajo, el empleo, el empleo, porque la zona, La Guaira, se ha convertido pues en zona de desastre y muchos centros de trabajo han quedado derrumbados, no existen ya. Y ese es un problema de orden social que el gobierno va a necesitar. Se necesita mucho apoyo de organismos financieros internacionales para reconstruir esa zona de Venezuela. No hay el presupuesto en nuestro país para atender totalmente esa emergencia y los ciudadanos están inconformes con la actuación de las autoridades venezolanas. Hay mucha molestia, inconformidad con el comportamiento y el trabajo de las autoridades venezolanas porque no ha sido suficiente. Y de paso en Venezuela no tenemos una política de prevención. No, esto nos demostró que necesitamos prevención porque somos un país sísmico e tenemos que assumirlo como tal. Vladimir, a gente sabe, né, pelas falas dos especialistas, que prever terremotos é uma das coisas mais difíceis, né, no sentido de técnica, ciência e avanço. Mas já há, né, em outros países, como o Japão, por exemplo, muitas pesquisas e algumas estruturas já não tão incipientes, elas já estão um pouco mais avançadas, para dar conta de captar, né, os riscos de um terremoto dessas naturezas, quando ele não é oceânico, e ajudar a salvar mais vidas. Mas a gente fala, né, esse meu exemplo do Japão, que é um país que tem uma estabilidade econômica, que goza, né, de índices bons de qualidade de vida, muito diferente do que, infelizmente, a Venezuela e o seu povo vem vivendo nas últimas décadas. Isso também é uma demanda da população agora. Como que está a satisfação ou a insatisfação, né, com o atual governo depois de todas as instabilidades? E para sair, né, dessa nossa entrevista, que a gente te agradece muitíssimo a disponibilidade, eu gostaria de saber também de você o que você acha que o Brasil pode ainda fazer pelo povo venezuelano, né? Você dizer como um porta-voz, olha, isso a gente está precisando, seria bom o Brasil nos ajudar. Ajá. Bueno, más que prevenir los terremotos, que todavía es una tarea muy difícil de lograr, porque eso no está, todavía las investigaciones no son concluyentes, lo que la población venezolana quiere es que funcionen los mecanismos de prevención para formar a la población, para que los venezolanos estemos educados en la prevención de terremotos. Es lo que queremos como venezolanos y que el Estado cuente con la infraestructura para atender emergencias, porque nuestro sistema de salud está en el suelo, está nochado, como pudiéramos decir, no está apto para atender emergencias como las que tenemos en nuestro país. Y bueno, evidentemente, ¿qué esperamos nosotros? Que Venezuela pueda reconstruirse y que los dineros que ingresen al país no caigan en manos de la corrupción, que sea transparente la administración de los recursos públicos y que se revise muy bien la estructura de los edificios que se van a construir de aquí en adelante y que se revise también qué pasó en los edificios que se cayeron, que se derrumbaron, por qué cayeron. ¿Y qué esperamos de Brasil? Que siga siendo un país solidario con Venezuela, que tengan paciencia con nuestros migrantes. Seguramente volveremos a ver el fenómeno migratorio crecer, porque mucha gente seguramente va a pensar que debe irse de Venezuela. Y bueno, esperamos que las políticas migratorias brasileñas, no solamente de Brasil, de América Latina e incluso de Estados Unidos, muden un poco, cambien a favor de los venezolanos que evidentemente ahora tienen muchas razones, muchos de ellos para salir del país, producto de lo que ha ocurrido. Entonces, comprensión y mantener el apoyo, mantener la solidaridad con nuestro país. Siempre hemos tenido esa solidaridad de Brasil, pero hoy en día la necesitamos mucho. Ok, Vladimir conversando com a gente, ele que trouxe aí direto de Caracas, Vladimir Villegas, as informações
né? A gente fica muito feliz de contar com a participação dele e o recado que ele deu, né, principalmente para as autoridades brasileiras, já que é um recado importantíssimo, né, para que a nossa polícia imigratória fique mais serena, mais calma, mais solidária, já que a tendência é que mais venezuelanos irão, né, pedir abrigo aqui no Brasil.